Hoje com o pastor Joseph Prince. E você não pode lutar contra forças sobrenaturais com meios naturais. Você pode até mesmo atrasar ou retardar por um tempo os sintomas externos do estresse. Você pode tomar remédio para tentar tratar da ansiedade e do estresse, até remédio para dormir, mas eu agradeço a Deus pelos médicos e tudo mais, porque eles tentam aliviar o sofrimento da humanidade. Mas olha bem, para lidar com o diabo no sobrenatural, tem que ter meio sobrenatural. E do céu vem essa arma. E olha muito bem, Deus nos desenhou, Deus colocou o fígado ali por uma razão, colocou rins ali por uma razão, e tem pessoas que têm problema de apendicite e tiram o apêndice. Mas tem uma razão para o apêndice. Tente não tirar, não tire muitas coisas. Deus disse, esse é o descanso e o refrigério. Quando você ora em línguas, o descanso é liberado. Há um desamarrado laço lá dentro quando você... São meios sobrenaturais. Agora, se o meio para combater o estresse, ataque de pânico, ansiedade e preocupação, depende de você estar em um lugar onde há um rio correndo com águas tranquilas, ar verde, montanhas e tudo mais. Mas olha isso. O que vai acontecer quando você voltar para o mundo? Como alguns que gostam de ficar descansando numa cama de massagens, com aquele aroma, aquele incenso no quarto. Relaxa, certo? Por 1 hora. E você paga. E você sai do spa. Ei, onde você está indo? Olha, cuidado! Ok. Bem-vindo à realidade, não é? Eu não tenho problema nenhum com nada disso, ok? Mas eu penso uma coisa sobre massagem, essa é a minha opinião pessoal, ok? Eu só me sinto confortável se minha esposa estiver ali comigo, ok? Isso sou eu. Acho que é bom, Pastor Prince. Mas eu não confio em mim mesmo. Que bom que você não confia em si mesmo. Ok. Você ouviu algum amém? Nenhum. Nem somente um. Ok, voltando ao assunto. Se, para se livrar do estresse e da ansiedade, depender só de você, depende de você estar no lugar certo na hora certa, ok? Então, sabemos que isso é impossível. Algumas pessoas têm dinheiro, têm os meios para poder viajar, passar um tempo fora, relaxando, mas mesmo assim isso é só por um tempo. Porque por onde você for, você vai estar lá. Sabe? Tudo pode estar lindo por fora, mas preocupado por dentro. Não podemos depender disso. Tem que ter algo mais poderoso, que você pode carregar essa arma, carregar este dom por onde você for. E pode operar com muito barulho, gente falando, crianças chorando, pedindo a sua atenção no meio de toda a bagunça. Certo, naquela correria você ainda pode orar em línguas e experimentar o manuka, o descanso. Quando diz dai alcançado descanso, eu disse agora descanso, é a palavra Noach, Noé. E sua primeira menção é Noach. O substantivo é Noá. Certo, Noach é mencionado quando a arca descansou no Monte Arará e os mortos foram dados. Exatamente os mortos, Jesus ressuscitou dos mortos. Ou seja, o descanso não é possível antes de Jesus ressuscitar dos mortos. Já percebeu que, no Antigo Testamento, Davi não orava em línguas, Elias nunca orou em línguas, Ezequias não orou em línguas, nenhum dos profetas, nem Daniel falou em línguas. Só depois de Jesus ressuscitar pela primeira vez, o dom de línguas foi dado. Será que, igreja, é algo muito único, porque está junto com a graça? É um dom da graça, é dádiva da graça, que vai te ajudar em todas as situações da vida. Posso ouvir um amém? Não muito tempo atrás, houve um... Na verdade, um tempo atrás, foi em 2006. Eu acho que 2006 foi pouco tempo atrás. É incrível como o tempo voa. Em 2006. E olha bem, você pode encontrar isso no YouTube. O que eu vou falar não está no YouTube, mas é de um outro estudo, mas alguém fez o mesmo estudo. O YouTube vai te dar uma versão resumida. Foi feito pelo canal ABC. Eles, então, fizeram um estudo sobre as pessoas que falam em línguas. E na Universidade da Pensilvânia, um doutor lá, e eu pesquisei um pouco sobre ele, e parece que ele não é um cristão. Certo? É o Dr. Andrew Newbook.
E esse Dr. Andrew também é um professor na universidade e ele se especializa em medicina nuclear. E ele é um dos professores lá na Universidade da Pensilvânia e decidiu fazer este estudo de pessoas que têm essa atividade, o orar em línguas. E ele pegou 5 voluntários, com todos os equipamentos neles, para estudar o fluxo do sangue no cérebro. Eu não vou falar o título no YouTube porque eu sei que você vai olhar agora mesmo. Você vai ver isso agora, então veja mais tarde. E olha bem, ele descobriu algo interessante. Ele escolheu 5 pessoas que oram em línguas, ok? Um deles você pode até dizer que na verdade ele estava fazendo algo que é falso. Ele só estava imitando, mas 5 que não se conheciam e oravam em línguas. Ele fez a pesquisa para estudar o fluxo do sangue. Olha, este Dr. Andrew Newbook falou para as pessoas do canal ABC que o seu estudo revelou isso. Quando você ora, quando você fala, o cérebro trabalha com a parte da frente da cabeça, ok? E quando você está falando, ou pensando nas palavras que você vai cantar, a parte da frente ilumina ou o sangue flui ali. Eles viram o fluxo do sangue, tiveram essa imagem numa tela para ver o fluxo. Ok? Mas falaram isso. Toda prática de religião, seja meditar ou cantar hinos, dá para ver o fluxo do sangue na frente. Deixe-me usar as suas próprias palavras, então eu vou ler o que ele escreveu. A nossa pesquisa de imagem do cérebro nos revela, e isso é a palavra dele, que não é um crente. A pesquisa de imagem do cérebro nos mostrou que essas pessoas não estavam no controle dos sensores que são usados para a linguagem durante essa prática de orar em línguas. Ouviu isso? A Bíblia diz que quando eu oro numa língua desconhecida, quem ora? O meu espírito, pelo Espírito Santo ora. Ele disse que a parte da frente não agiu. Ou seja, eles não estão controlando. Ainda assim, eles estão conscientes, eles não perderam totalmente o controle do corpo deles. E disse isso. Ele disse assim: este estudo pode ser interpretado como alguém que foi tomado e controlado por outra coisa. Se fosse crente, falaria outro alguém. Ouviu isso? Nós, cientificamente, descobrimos que está sendo controlado por outra parte do cérebro. Mas não encontramos onde. O fato de que isso aconteceu com todos os 5 candidatos é muito importante. Isso é interessante. Nós, cientificamente, descobrimos que foi controlado por outra parte do cérebro. Mas não sabemos onde foi isso. Então quem você acha que estava controlando? O Espírito Santo. Não encontraram nenhuma atividade no cérebro. Isso não é interessante? E todos os 5 tiveram o mesmo resultado. Isso não é incrível? Não é maravilhoso? Anos atrás, eu pregava sobre orar em línguas na nossa igreja. E na verdade foi na época em que Deus me deu a mensagem da graça de uma maneira maravilhosa. Eu fiz a primeira série sobre sabedoria em 1990 e depois, no começo de 2003, eu comecei a falar sobre orar em línguas, ensinando para a igreja. De fato, tivemos meses pregando sobre falar em línguas. Ou orar em línguas. Durante aquele tempo, eu conheci esse irmão, que hoje é líder na nossa igreja. Um excelente líder. Naquela época, ele me falou esse testemunho. Eu sabia do seu problema e tudo mais, e ele falou como, por muitos anos, ele não conseguia dormir direito. De uma forma tal que ele só podia dormir 1 ou 2 horas por noite. E os doutores lhe deram remédio para dormir. E chegou a um ponto que ele tomava 3 pílulas. E ainda dormia 1 ou 2 horas. Então ele teve que aumentar para 6 pílulas. Ainda assim, só dormia, no máximo, 2 horas. E ele disse que depois disso, ele desenvolveu sinusite. O lado direito do seu rosto, da sua bochecha, na parte de dentro, tinha muita secreção e ele teve então que passar por 2 cirurgias para poder tirar tudo aquilo. E por causa disso, o seu trabalho foi afetado e o seu dinheiro também. Amém? E os médicos deram para ele alguns tipos de antibióticos e também remédios para dor para combater a sinusite. E ele tomou isso e esses remédios
causaram gastrite. Olha, eu agradeço a Deus pela ciência e também pelos médicos. Eles nos ajudam com sintomas, ajudam muito, glória a Deus. Mas como eu já disse, sabe, você toma isso, depois tem que tomar aquilo. Eles dizem, você toma isso, mas também tem que tomar isso. Porque você vai ter gastrite quando tomar isso. E este aqui vai combater a gastrite. E este outro aqui, será que vai ter um efeito colateral? Temos que ler aquelas letras minúsculas com os efeitos colaterais. Isso porque é feito pelo homem, certo? Mesmo assim, eu aplaudo e recomendo o pessoal da área da medicina porque ajudam a humanidade a aliviar o sofrimento. Mas estamos falando do reino de Deus. E sabemos que, quando Deus faz, não tem efeito colateral. E aquele homem teve que tomar remédio para sua gastrite e depois de um tempo, ele sentiu que ele foi atacado por ataques de pânico. De uma forma tal que não podia trabalhar. Não conseguia nem sair de casa, ele disse. Nem pegar ônibus. Ele começou a se preocupar e uma outra coisa estranha que aconteceu foi que ele não tinha nenhum apetite, mas ele engordou 10 quilos. Em poucos dias ele engordou isso. Ele não entendeu porque não comia bem. Era ataque de pânico, gastrite, não podia dormir à noite. Tudo isso de uma vez. E os ataques de pânico foram piorando de forma tal que a esposa ficou em casa, com as crianças também, o ajudando a lidar com o problema. E depois ele foi até o doutor e o doutor deu a ele um remédio para tirar a ansiedade. Ele disse que para tudo isso ele tomava cerca de 30 remédios em um dia. Pode perguntar para ele. Vou falar o seu nome daqui a pouco. E ele disse que era terrível. Um certo dia, enquanto ele tomava banho, me disse que ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse a ele: Filho, ore em línguas. Ore em línguas. E ele disse: eu só consegui falar bem pouquinho. Em línguas. E aquele pouquinho trouxe descanso imediatamente. Só um pouquinho. Chorabarabará. E trouxe descanso imediatamente. Ele gostou e começou a orar mais. Enquanto ele orava mais, ele viu que um por um, todos os sintomas desapareceram. Não imediatamente, devagar, ele viu que a gastrite foi embora, e depois de um tempo, a sinusite também foi embora, e de repente ele viu que ele estava livre da depressão, da ansiedade e dos ataques de pânico. E me disse, Pastor Prince, eu só fazia 2 coisas. Orar em línguas e escutar suas mensagens. Orar em línguas e escutar as mensagens. Orar em línguas e escutar suas mensagens. E todos aqueles problemas foram embora. Hoje eu durmo muito bem. Consegui um trabalho bom, o Senhor falou com ele. O que você gosta de fazer? Eu gosto de consertar computadores, ele disse. E Deus disse, trabalhe nisso, com o computador. Ele fez isso e até onde eu saiba, ele está indo bem. Eu não sei se ele está em outra área, mas ele é hoje um irmão com bom testemunho, um líder de célula na nossa igreja, que abençoa muitas pessoas e ministra para aqueles que têm vícios. Amém. E tudo começou com poucas gotas de água, rios de águas vivas, poucas sílabas, que se tornou um córrego, depois um rio, e depois um rio forte, uma cachoeira que chegou no oceano, glória a Deus. Comece a orar no Espírito. Eu creio mesmo que nos primeiros dias, quando você orar, o Espírito não vai tratar daquele problema, não um ataque de pânico, não a depressão, não um vício, nem a sua doença no seu físico, mas eu creio que está trabalhando no seu medo. Está te livrando do estresse, das preocupações, da ansiedade. Eu creio que Deus quer fazer algo por dentro antes de trabalhar por fora. Está me ouvindo? E para isso vou te mostrar um padrão e vamos terminar. Isso está te abençoando? Você quer começar a comece a falar. E se você não ora no Espírito, não ora em línguas, você até o final do culto vai orar. Amém? É um dom da graça. Irmãs, quando vocês colocam aquela maquiagem, cara, pode colocar, não tem problema. Até uma casa velha, quando você pinta, fica bonita. Então, coloca isso, certo? Mas faça da forma de Deus, ore no Espírito para consertar o seu templo, seu corpo! Amém! O templo de Deus, glorifique Deus no seu corpo, glória a Deus. Olha, por que Deus colocou no Antigo Testamento tantas histórias sobre o templo?
É porque Deus quer um templo, quer que construamos um templo. Sabemos que a igreja não é um prédio. A igreja é a união do povo de Deus. Essa é a maior organização em todo o universo. E é eterna. Vai ser para sempre. Nós somos eternos. Uma companhia XYZ, só estou ilustrando se existe uma. Essa companhia não vai durar para sempre, mas a igreja vai durar. Está na Bíblia. Amém. Tudo o que foi profetizado sobre o fim dos tempos já aconteceu. A Bíblia diz que a Rússia vai lutar contra Israel, Ezequiel 38. A Rússia vai ser uma grande nação. Quando foi escrito, nem existia, eram vilas. Quando o profeta Ezequiel falou isso, a Rússia não existia, era só vilas. A Bíblia fala de um exército de milhões de soldados vindo do leste. Os reis do leste, quem são? Hoje é possível. Certo? Te digo, igreja, a Bíblia e todas as profecias sobre a vinda de Jesus já aconteceram. Ela disse que seria um judeu da tribo de Judá, nascido em Belém Efrata, porque haviam duas Beléns em Israel. Uma Belém na Galileia e outra Belém Efrata. E foi bem específico, Belém Efrata. Ele nasceria, certo, da linhagem de Davi. Maria vem da linhagem de Davi, José também da linhagem de Davi. Da linhagem de Davi especificamente, menciona isso. Uma estrela brilharia. Balaão profetizou isso muito antes de Jesus nascer. A estrela apareceu. Quando Jesus foi crucificado, está escrito, furaram as minhas mãos, meus pés. Quando Davi disse essas palavras, o salmista disse, furaram as minhas mãos, os meus pés, no Salmo 22. A crucificação nem era uma ideia. Os romanos não tinham inventado isso. Na verdade, não foram eles, mas os fenícios que inventaram isso depois. Mas na época de Davi, 3.000 anos atrás, não havia nem essa ideia. Furaram minhas mãos e meus pés. E começa dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? O grito de Jesus na cruz. Então, toda profecia sobre a primeira vinda já aconteceu, certo? E por que? Vou terminar. Por que a Bíblia fala tanto sobre o templo? Por quê? Porque está falando não só do templo físico naquela época, era o templo de Salomão, mas está falando do corpo, certo? Podemos aprender algo aqui? Sim. Há uma história que está no livro de Crônicas, segundo Crônicas, e fala sobre o rei Acás. O rei Acás foi um rei mau de Judá. Ele não andou nos caminhos de Davi. O que ele fez foi adorar ídolos e também adorou todos os tipos de, vamos dizer, deuses, exceto ao Deus verdadeiro. E Deus se levantou contra ele. A primeira coisa que ele fez, contra Deus. A primeira coisa que o rei Acás fez, ele fechou as portas do templo. Você vai ver isso em 2 Crônicas 28. Agora vamos ver em 2 Crônicas 29 o resultado. Israel mergulhou em trevas densas, as mulheres e crianças sofrendo todos os tipos de males, coisas ruins. E Acás morreu. Às vezes é a misericórdia de Deus, quando alguém só... Acás morreu. E teve um filho chamado Ezequias, que se tornou um dos reis mais justos de Judá. Amém? Ele trouxe avivamento a Israel. E quando ele subiu ao trono, ele tinha só 25 anos de idade. Jovens, escutem, olha aqui. Você pode ser jovem e usado por Deus. Ele tinha 25 anos de idade. E no primeiro ano do seu reinado, na verdade, no primeiro mês do seu reinado, olha o que ele fez. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A primeira coisa que ele fez, ele abriu as portas que o seu pai tinha fechado. Sabe por que o seu pai fez isso? Porque eles estavam fazendo todo tipo de coisas abomináveis no lugar santíssimo, no lugar santo. Trouxeram todo tipo de imundícia, todo tipo de sujeira, todo tipo de impureza dentro do templo. Amém? E a sujeira ainda estava lá e ele fechou as portas com a imundícia dentro. É uma figura de você e eu. Temos tanta sujeira por dentro. Sujeira emocional, estresse, preocupação, ansiedade. Tudo isso é impureza. E também doença, enfermidade. Sabia que no Antigo Testamento eles não falavam tanto. Eles falavam um pouco aqui e lá, usavam a palavra doença, enfermidade. Mas na maioria das vezes no templo, de forma cerimonial,
Ou nos arredores de Jerusalém, quando alguém tinha uma doença, uma lepra, não falava doença, falavam impureza. Por isso Jesus tocou o leproso e não disse ser curado. Ele disse ser limpo. E o homem foi curado da lepra. E a forma de limpar é usar água. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, será como rio de águas vivas. Vivas, porque onde tocam haverá vida. Foi o que aconteceu no dia de Pentecoste. Olha isso. A primeira coisa que o rei Acás fez foi fechar as portas. A primeira coisa que o seu filho, Ezequias, fez foi abrir as portas. Quando se abre as portas, podem tirar as impurezas. Certo? Pergunta. O nosso corpo é o templo de Deus, certo? O que é a porta? O que é a porta aberta? O que é fechar a porta e abrir a porta? Se o nosso corpo é o templo, qual parte é a porta? Não, o seu cabelo não é a porta. Se o seu cabelo é a porta, alguns de nós não têm mais porta. Tenta de novo. A boca! A boca! Muito bom! Mas você está falando com o pastor Prince. E o pastor Prince sempre vai à Bíblia. Tem um verso da Bíblia para isso? Que a porta é a boca e a boca é a porta? Sim! Vamos ganhar tempo. Salmo 141. Davi disse: põe, ó Senhor, uma guarda. A minha boca guarda a porta dos meus lábios. Põe uma guarda à porta dos meus lábios. Quando o rei Acás fechou a porta, ele manteve toda a doença, toda a impureza do lado de dentro. Certo? Naquela época era impureza mesmo, mas hoje, certo? Quando Ezequias abriu a porta, então, o primeiro passo para vencer o vício e o ataque de pânico e a depressão e a ansiedade, todos os medos, abra a porta! Eu não estou falando de vocês enquanto eu estou pregando, ok? Alguns de vocês. Isso não é abrir a porta, eu sei que você está cochilando, eu não estou falando disso. Estou falando de falar. Amém? E, olha bem, o próximo capítulo fala de avivamento, avivamento e mais avivamento. Avivamento que não havia sido visto antes disso. A Bíblia diz: Ezequias fez isso. Tudo começou com abrir a porta. Viu isso? Amém? A porta dos meus lábios. E olha o que ele fez. Volta para a história. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse... Ele disse isso: ouvi-me, ó levitas, com 25 anos. Santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre. Ele fez questão de mencionar. Fecharam as portas do alpendre. Mantenha alpendre em mente, eu vou falar um pouco sobre o alpendre, ok? Guarde isso aí no coração, ok? Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. No momento que você fecha as portas e para de orar no Espírito, amém, sua lâmpada se apaga. Não há mais revelação. Olha bem, quando eu estava orando no Espírito nos anos 90, como eu já te falei, deu nascimento à revolução do Evangelho da Graça. Não é uma revelação nova, é como a luz brilhando no velho evangelho que Paulo pregava. Até mesmo para suas necessidades, você precisa de luz, de sabedoria. Só estou dizendo, coloque seu foco agora no fato de que quando a porta se fecha, a lâmpada se apaga. Não só isso, não havia mais louvor e adoração, eles não queimavam mais incensos ao Senhor. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá, e Jerusalém os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós os estáis vendo. Quero dizer que, nos dias de hoje, Deus não se ira com o seu povo. Ele nunca vai ficar irado com o seu povo. Olha para mim. Nunca. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Não estamos, mas na carne, estamos em Cristo. Para ele ficar irado conosco, tem que ficar irado com Cristo. Os 7 dias da tribulação são dias da ira de Deus, e não fomos chamados para isso. Mas fomos chamados para a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus jurou que não ficaria mais irado conosco. Isaías 54, que vem depois de Isaías 53, que fala da obra de Cristo. Então, quando ler tudo isso, examine o contexto. Estou falando da impureza no nosso corpo. Chamamos de doença, enfermidade e tal. E como remover isso? Eu quero aprender o padrão. Ok, verso 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada,
E nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres por isso estiveram em cativeiro. Você pode até ser um dos homens mais ricos que existe aqui na região e até mesmo em toda a nação, mas o seu filho é viciado em drogas. Não é prosperidade. Não é ser rico de verdade, não é? O seu filho está no cativeiro. O filho dos seus lombos, o filho do seu amor. Não chamo isso de prosperidade. Mas por que então a nossa família sofre, os nossos amados sofrem? Não porque Deus está irado conosco, mas porque fechamos as portas dos lábios. Não há intercessão por eles. Você não pode guardar os seus filhos todos os dias. Eu repito, você não pode guardar os seus filhos o tempo todo. O Senhor pode. Sabia que você tenta que eles façam algo exteriormente que eles não querem fazer lá dentro, e mesmo te obedecendo exteriormente, não é real porque não é de coração, mas quando você ora, Deus cria uma revelação dentro deles. Amém? Você pode orar e a luz se acende neles. A menorá, a lâmpada deles, vai se acender. Eles vão ver